E a Bíblia diz que ele dá o primeiro passo. Quando ele faz isso? E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir até a Canaã. Ele dá o primeiro passo. Dar o primeiro passo é bom, sim ou não? Sim ou não, gente? Eu quero beber essa água. Estou doido para beber. Aí o que eu faço? Dou o primeiro passo. Foi bom? Foi maravilhoso. Eu estou mais perto da água. Mas dar o primeiro passo é bom, porém não é suficiente para chegar até a água. Eu preciso de uma sequência de passos. Terá de dar o primeiro passo, que é ótimo. Mas a Bíblia diz que ele chega numa cidade chamada Arã. Arqueologicamente falando, Arã é tão rica quanto Ur. Arqueologicamente falando, Arã é muito mais idólatra do que Ur. E ele trabalhava com a idolatria. Então quando ele chega em Arã, ele diz: é aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar. Ele vê dinheiro, ele vê oportunidade de projeção. E o velho Terá deixa aquele fervor, aquele ardor de querer ir para uma terra desconhecida chamada Canaã. E ele se estabelece em Arã. Ele não continua, ele não dá sequência. Diz ele que o inteligente é aquele que aprende com seus erros, porém o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Vamos aprender com Terá? Sim ou não? Sim ou não? A primeira coisa que eu aprendo com Terá é que Terá é uma pessoa sem propósito. Nunca na história houve uma geração tão sem propósito quanto a nossa. As pessoas não fazem a mínima ideia de quem querem ser, de onde querem chegar. Eu tenho 23 anos de idade e olha para mim, eu não tenho um pingo de medo da morte. Na verdade, era um ideal para mim. Como eu espero ansiosamente a hora de bater as bolas. É um ideal, é um sonho, é um projeto. Não tenho perigo de medo da morte. Agora eu vou confessar para todos vocês o meu maior medo. Meu maior medo é de viver uma vida sem propósito. É passar nessa terra como se fosse um inútil. A nossa geração não tem propósito. A nossa geração não tem ideais. Ela não sabe onde quer chegar. Olha para cá. Será que você não entende que quando Cristo estava cravado naquela cruz, Ele estava abrindo mão da vida dele para que você vivesse a sua? E o que você tem feito com a vida que Cristo lhe deu? Nada. Eu tenho 23 anos, parece uma tampinha de Coca-Cola. Aí você conhece os caras assim, deixa pra mim. Aí você pergunta: onde você tem? Ele, 15, 16. Tão bonito, tão bonito. Só que você conversa com eles meia hora, dá vontade de socar. É sério, as pessoas dá vontade de bater na cara dele. Porque ele é grandão e bobão. 15 anos na costela desse tamanho. Você passa a primeira hora assim. Neymar, menina! Ela é linda! É maravilhosa! 15 minutos de conversa para você ficar desanimado! Porque ela não passa de uma cara bonita! É inútil! Você tem que ter propósito de vida. E sabe qual é o problema dessa geração? É que ela quer alcançar coisas boas tendo más atitudes. Eu vou repetir. O problema dessa geração é que a gente quer alcançar coisas boas tendo más atitudes. Eu descobri uma forma de ver o futuro. É sério. Todo mundo cala, por favor. É sério isso. Eu descobri uma fórmula de ver o futuro. E eu lhe concederei de graça esta noite dar uma espiada no seu futuro. Você quer?
Sim ou não? Você não tem vontade de dar uma espiadinha no seu futuro? Sim ou não? É sério, vai ser de graça. É sério? Quer ver agora? Como é que faz para ver meu futuro? Examine as suas escolhas do tempo presente. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que você não vai ser diferente do que é hoje. Se eu continuar caminhando nessa direção, eu chegarei até a porta. Se eu caminhar naquela direção, eu chegarei até o banheiro. Existe uma espada de justiça no trono de Deus. E eu vou dizer para você, menina e rapaz, se você viver na sacanagem, na safadeza, no engano, na mentira, a ira de Deus te alcançará, porque Ele é justo. Porém, se você viver uma vida de devoção a Deus, se você lutar contra quem você é, contra as suas vontades, a sua carne, a virtude de Deus, a fidelidade de Deus te alcançará. Propósito. Está faltando propósito. Você está achando que vinha à igreja? Você está achando que você é um bom menino? Eu sou um bom menino. Daí? Você está achando que isso vai resolver o problema? Vai para cá. Alguém diz assim, pastor, eu estou com uma vontade de ir para o inferno. O que eu preciso fazer? Eu estou louco para morar aqui no inferno. O que eu preciso fazer? Nada. O que alguém precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Seja um inútil e você já vai estar credenciado a ver o resto da eternidade do quinto dos infernos. A Bíblia nos coloca como árvores um monte de vezes. E ela diz assim: e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Se você continuar dormindo 2 horas da manhã e acordando meio-dia, tu vai para o inferno, porque você será inútil. Glória a Deus, daqui para frente, meu irmão, pode esquecer. Segunda coisa que eu aprendo com Terá é que Terá é uma pessoa empolgada. Terá é uma pessoa empolgada. Ser empolgado é bom, gente, não é? É bom. A coisa mais triste é lidar com gente desmotivada. Porque tu quer fazer as coisas. Nossa, lidar com gente desmotivada é a coisa mais horrível que tem. Mas a empolgação não é o prato principal. A empolgação é simplesmente uma entrada. Assim como a fé precisa ser acompanhada de obras, a empolgação também precisa de acompanhamento. Porque o empolgado é assim, ele aparece. E ele diz assim: pastor, nós vamos evangelizar esse barril inteiro, pastor. Até o padre nós vamos evangelizar. Nós vamos quebrar tudo, pastor. O pastor é isso mesmo, meu filho. Tá bom, não é isso mesmo, pastor, nossa. É isso mesmo, meu filho. Mas daqui a pouco ele some. O congresso é sempre cheio de gente empolgada. Parece mesmo que você nunca viu na vida, perguntando se tem caminho. Tem caminho? Nunca veio aqui o ano inteiro. Aí na hora do congresso aparece: tem caminho? O empolgado é aquele que estanca, é aquele que desanima, é aquele que para diante de quaisquer obstáculos. Empolgado. Deus não quer que você seja empolgado. Deus quer que você seja determinado. Quando Moisés estava no Sinai, ele teve uma visão de uma sarça pegando fogo. Mas não foi o fato da sarça pegar fogo que chama a atenção de Moisés. Porque um arbusto pegando fogo no deserto é a coisa mais natural. O que chama a atenção de Moisés é que aquele arbusto pegava fogo e não se consumia. Falando de um atributo divino, imutabilidade, continuidade, sequência. Deus não quer que você seja um fogo de palha. Deus quer que você seja uma sarça que queima, pega fogo, mas não se consome. Deus não quer que você pula aqui nesse congresso, que você chore aqui. É uma geração de bonequinho que dá corda. Já viu que bonequinho dá corda? Já viu ou não? No acampamento, pastor, vai bonequinho, vai dando corda nele. E ele chora, ele pula no acampamento. No congresso, olha a camisa, vai dando corda nele. Vamos estar
Deus não quer que seja empolgado, Deus quer que seja determinado. Olha para cá. Uma das mulheres mais loucas da Bíblia, na minha opinião, ela ganha de qualquer doida da Bíblia, é a mulher hemorrágica. Que mulher doida, que loucura. E por quê? Porque a frase que classifica um leproso, um hemorrágico na cultura judaica é: não toque. Qual é a frase? Ela ouviu isso 12 anos. Não toque, não toque, não toque, não toque, não toque. Não pode tocar. Não toque, não toque, não toque, não toque, não toque. Porém, a doida sai assim: eu vou tocar. Vai pra cá. O sumo sacerdote diz: não toque, não toque, não toque, não toque. Os levitas: não toque, não toque, não toque. Os vizinhos: não toque, não toque, não toque. Ela diz: eu vou tocar. Louca! Porém, quando essa doida chega onde Jesus estava, havia uma multidão de mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, que não sei que a maioria. Estava lotado o lugar. Ela não perdia água do corpo, ela perdia sangue, ela estava fraca, debilitada. Ela não poderia tocar em ninguém. Se fosse hoje, ou não, não é de Deus não. Por quê? Porque está cheio. Ele não tem nem lugar para sentar. E Deus não gosta que a gente fique em pé. Quando eu estou dizendo: por quê? Porque está chovendo. E daí? Daí Deus não gosta que a gente morre. Quando eu estou dizendo: por quê? Porque está frio. E aí? Deus não gosta que a gente fique frio. Quando eu estou dizendo: por quê? Porque está calor. E Deus não gosta que a gente fique calor. Mas aquela mulher é doidona. Ela não é empolgada, ela é determinada. Determinação é nem paixão. Quem já ficou apaixonado aqui? Não quero que menino de 12 anos levanta a mão. Eu estou falando sério. Se eu papai que eu vou dar você. Não estou rindo, hein? Quem já ficou apaixonado? É bom ou não é? É ou não é? Paixão é bom. A menina pode estar no meio de 1 milhão de pessoas que só enxerga ela. Você fica assim tudo embaixo da cara. Você fica tudo mandando peito, fica filho domina. Você fica doido. Você pode ser poliglota. Você pode ser poliomilética. Você pode falar um monte de idiomas. Você pode ler muito, por isso você fala muito bem. Você pode ter um vocabulário baixo, rico. Mas tudo vai lá com ela, tá tudo. Eu vou falar de línguas. A palma da mão soa, e a gente entende tudo errado quando está apaixonado. O pai fala assim: não, não, não. Se for pegar depoimento do senhor aqui, do irmão Rodinho, pode pegar o depoimento. Andou a pé uns 40 quilômetros só daquele. Pulou burro, cachorro mordeu a boca dele, tomou tiro de saco, mas estava lá firme. Para apaixonado tem hora? Tem não? É horas e horas, o telefone até 2 da manhã, 2 horas da manhã, tem a hora do dar tchau, a hora do dar tchau, a hora do dar tchau, ele vai dar tchau, ninguém quer dar tchau. 2, depois 2 e meia tem a chantagem emocional, quem ama mais diga primeiro. Fica essa confusão. Quando dá 3 horas da manhã, tem uma porra no final. A gente continua até 3, e o 3 desliga essa porcaria. Aí conta 1, 2, 3, silêncio total, 700 de novo, não nada. Ele diz assim: toque ainda. Ser determinado, olha pra cá, é que nem ser apaixonado. Aquela mulher, olha pra cá, entenda o poder de Deus, a ação do Espírito Santo no coração dessa mulher. Ela olhou aquela multidão e ela não era empolgada, ela era determinada, ela estava apaixonada. Ela só via Jesus e ela começou a encarar a multidão. A tradição dizia que ela não podia tocar em ninguém, ela só tocou em todo mundo, falando disso para todo mundo. Aleluia! O alvo dela era Cristo. Aí está entendendo a diferença do empolgado com o determinado? Eu vou dar outro exemplo para ser mais claro. Moisés manda 12 espias para ver como é que era cada um, para ver se a terra é boa. Os 12 vão assim. É típico de um empolgado, pulando. Bora!
Os 12 foram assim pulando, trincando. Na hora de voltar, 12 assim, e só 2 assim. Aí Moisés pergunta: como é a terra, meu povo? Como ela é? E simples, fracassados, os primeiros abriram o bocão para tentar desmotivar os outros, para tentar minar a fé dos outros. Cala a boca! Se você não crê, cala a tua boca! Os 10 disseram assim: a terra é boa. A terra é boa, Moisés, é boa. Trevão, veja! 2 homens para carregar um cacho de uva. Não é protótipo de homem, é um homem. Não, ri não. Imagina 2 homens carregando um cacho de uva. Eu mordi a orelha de quem tivesse poder para ficar com esse pedaço de terra. Eu matava quem tivesse, meu irmão. Eu pendurava ela, né? 2 homens carregando um cacho de uva. Eles disseram: a terra é boa, Moisés. Mas ela tem um homem grande. E se a gente quiser ficar com a terra, tem que brigar. E Deus não gosta de briga. O empolgado para diante dos primeiros obstáculos de qualquer adversidade. Porém, 2, Josué e Caleb, ainda pulando, disseram: Moisés, a terra é boa, vale a pena, tem homem grande, tem gigante, mas quem prometeu a terra é maior. Terceira coisa que eu aprendo com Terá é que Terá é uma pessoa que começa e não termina. Diga: começa e não termina. Você conhece alguém assim? Começa um monte de coisa, termina nada. Quantas vezes você diz: agora eu queria, agora eu vou ler essa Bíblia toda, pastor, eu vou ler essa Bíblia toda. Aí começa Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus dos céus e a terra. Bonito. E a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí fecha, nunca mais deu. Quantos livros você começou e não terminou? Quantas coisas você deixou pela metade? E sabe qual é o problema de deixar as coisas pela metade? É que quando você assusta, você está morto e não fez nada. Eu desafio você essa noite, na autoridade do nome de Jesus, a chegar na sua casa, sentar em algum lugar, pegar um pedaço de papel, uma caneta e anotar tudo aquilo que você começou e deixou pela metade, e a gritar: Senhor, eu vou terminar aquilo que comecei. Aleluia! Está na hora de ser maduro para começar e terminar. Glória! Como diz o cérebro de John Piper: não desperdice sua vida, comece e termine. O Espírito Santo está falando contigo. Está na hora de terminar aquilo que você começou. Você não é novo demais para ter responsabilidade. Não aceite esse discurso. Você é novo demais para pecar. Você é novo demais para mentir. Você é novo demais para ter relação sexual, para fazer a vontade de Deus. Não é novo demais, está na hora de ser tempo. Quarta coisa que eu aprendo com Terá é que Terá, quem está me ouvindo, diga amém? Terá é uma pessoa conformada. Repita comigo: eu preciso ser grato. Fala comigo: eu preciso ser grato, mas não conformado. Mais uma vez: eu preciso ser grato, mas não conformado. Você é grato pela casa que tem? Você é grato pela família que tem? Você reclama dela de vez em quando? Vou perguntar de novo: você é grato pela família que tem? Você não precisa ser conformado. Você não pode ser conformado. Deus não quer que você se conforme. Deus quer que você seja insano. Deus quer que você seja puro. Analisando a história da Bíblia e a história dos heróis da fé,
da igreja, eu percebo que os normais nada fazem. Patético. Eles vivem a mais e não marcam nada, não fazem nada. Deus não quer que você seja normal. Deus quer que você seja doidaço, loucão. Você precisa colocar isso na sua cabeça, precisa ser doidão. E não é doidão para pular de show gospel. Isso qualquer retardado pode fazer. Eu sou livre, agora eu posso pular. Não, mas antes de ir para a igreja eu já podia pular, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de loucão para dizer não para o pecado, loucão para dizer não para o mundo, loucão não para dizer para falsas amizades, loucão para fazer a vontade de Deus, loucão para passar a madrugada inteira lendo a Bíblia. É dessa loucura que eu estou me referindo. É desse tipo de loucura. Deus quer que você seja louco, você não pode ser conformado. Quando eu me converti, não conheci meu pai, mas quando eu me converti, eu ainda tinha uma usuária de crack dentro de casa. E era minha irmã. E eu me converti muito novo. Minha irmã saiu de casa com 16 anos e com 16 já era mãe, minha irmã. Um dos meus irmãos foi criado num tipo de reformatório para crianças, para adolescentes. Nunca conviveu conosco. O outro, do meio, mais velho do que eu, foi traficante por muitos anos na Pedreira Prado Alves. E lá eu vivi durante muitos anos num barraco de 2 cômodos, com um cômodo dividido em 2. Meu guarda-roupa foi uma caixa de papelão durante 5 anos. Com 9 anos eu fiz minha primeira pregação, com 12 eu fui fazer minha primeira viagem. Foi bom lá em casa, pedi para minha avó permissão para eu poder viajar para pregar. Num lugar maravilhoso chamado Itambacuri. Para mim era tipo Boston. Parte Boston. Como era muito pequeno, muito compacto o lugar, eu ouvia conversa. E minha avó dizia: filho, ele pode ir, vai de uma igreja que não podia pregar sem terno? Ele não pode ir, ele não tem roupa, ele não pode ir. Eu chorei a tarde inteira que eu queria ir para Boston pregar, para Itambacuri pregar. Chorei demais, chorei. Quando deu 6 horas da tarde, 18 horas, um padre que fazia um trabalho social dentro da Pedreira do Norte, bateu em casa. Ninguém tinha falado com ele, bateu lá. E ele tinha um sotaque diferente, ele falava: amigo, contigo. Ele disse: amigo, como eu vou? Vim trazer esse blazer, esse paletó pro teu neto. Era feio, era grande, era velho. Tinha data dele, 1982. Doutor fulano de tal. Era igual o carro, tinha primeiro, segundo e terceiro nome. Mas fui pregar em Itambacuri e Deus trabalhou. Eu nunca fui conformado. Não, minha caixinha de papelão. Nunca. Com 12 anos eu juntei R$180. Quando eu vi que eu estava com R$180, eu achei que estava rico. Desci até o centro da cidade a pé. Entrei numa casa do Arias. Disse para o vendedor: varão. Olha lá o varão. Eu falei: varão, eu quero uma geladeira. Ele olhou bem para mim assim: é sério? Saí lá, estou triste. Estou triste. Descobri que você tem que dar para comprar minha porta com geladeira. Quase que eu deixei ele ouvir lá para levar aquela geladeira. Caminhei triste, irmão, mas triste. Pastor João, triste. Mas tem uma tristeza. Caminhando, subindo. E Itapecerica é uma rua que liga meu bairro ao centro. Subindo aquela Itapecerica com uma tristeza. Eu sempre quis dar uma geladeira, porque minha mãe nunca teve uma geladeira. Eu triste. Foi aí que eu vi um letreiro. Assim, eu vai ver um letreiro. Escrito: topa tudo. Eu não ouvi voz nenhuma dizendo entra, mas eu entrei. E com 12 anos comprei minha primeira geladeira, R$180. Quando eu fui triste, eu vi a bichinha toda carcomida embaixo. E uma folha branca
escrita quanto? 180. Levei. Madrugada fazendo barulho. Era bom. E hoje ele vai fazendo bom e vai gerando famigerado. O que eu te comprei, paguei, a vitória é minha. Olha pra cá. Você está rindo, mas você precisa entender que você pode ser conformado com a vontade de Deus na sua vida, mas sendo conformado com aquilo que foi imposto a você. Você precisa entender que existem promessas de Deus para a sua vida. Deus tem um projeto para você. Está na hora de acordar. Olha para cá. E a Bíblia vai dizer: e morreu, terá, hein? Que triste. Morreu na metade do caminho. Onde é que você quer chegar? Quem que você quer ser? Às vezes a gente leva a vida como se a gente fosse eterno. Cada pessoa que está aqui dentro, daqui no máximo 60 anos vai estar morta. Cada um de nós aqui dentro. É sério. Daqui 200 anos, se Cristo não voltar, o que eu duvido, nós não seremos mais lembrados. Pense nisso. Daqui 100 anos, outras pessoas estarão povoando essa mesma terra. Outras pessoas estarão morando na sua casa. Você vai ser esquecido. Seu corpo será sepultado e a sua memória será apagada. Você precisa deixar um legado. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ser alguém em Deus. O Espírito Santo te trouxe a Deus para dizer: marque proteção. Agora, se terá não quer, paciência. Deus chama o filho dele, porque Deus não tem prediletos. Um dia, um profeta chamado Elias disse para Deus: Deus, eu preciso falar com o Senhor. Ele disse para Deus, ele disse: eu preciso de escolta armada. Aí Deus disse assim: o que aconteceu, Elias? Ele disse: então, está todo mundo morrendo, eu sou muito empregado. Aí Deus disse: que isso, Elias? Bateu o ombro dele: mostra sossegado, meu filho, eu tenho mais 7.000. Para alguém que se achava único, eu descobri que tem mais 7.000 opções. Deus não precisa de mim. Se eu parar de pregar hoje, Deus levanta 500 moleques meio aqui na favela amanhã, melhor do que eu. Se terá não quer, Deus chama o filho dele, Abraão. E veja o que Deus diz para Abraão: Abraão, número 1, saia da tua terra. Primeira coisa, mova-se. Eu vou dizer de novo: mova-se. Você quer que Deus te use, você quer que Deus te levanta, você quer ser um rapaz de Deus, você quer ser uma moça de Deus, você quer ser tratado por Deus. Você fica vendo algumas pessoas, como Deus usa algumas pessoas, como algumas pessoas cantam, mas você não se move, você não age. Deus está dizendo: mova-se! Se você não mudar, nada vai mudar. Olha para cá, pessoal. Eu já vi grandes pregadores usando essa mesma frase. Ezequiel Gomes, Josué Brandão, Pastor Jorge Linhares. Deus não espera que você não peque, mas Ele espera que você se arrependa. Eu vou além. Deus gosta de ver a gente lutando contra a gente mesmo. Ele sabe que em algum momento a gente vai fracassar, mas Ele gosta de ver você brigando, pau quebrando, você só quer fracassar, dizendo: Senhor, eu quero, pá. Deus gosta de ver você lutando contra si mesmo. Mas você tem baixado a guarda. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para te dizer: mova-se, mova-se, mova-se. Quando me converti, eu estava sozinho, numa casa onde tinha mais pedras de crack de comida, mas eu comecei a me mover. Pensa no cara doido. Eu saía para o monte todo dia de manhã. Durante 4 ou 5 anos eu fiz consecutivamente todos os dias. Eu era tão loucão, eu era tão fominho, que às vezes eu ia para a escola e voltava correndo para dar tempo de 2 vezes um dia só. Andava 1h30 para chegar lá, 1h30 para voltar, um sol de rachar. Mas quando eu chegava na entrada do monte, eu já podia voltar, porque pelo caminho eu já tinha sido visitado por Deus.
Do meu barraco dava para ouvir André Valadão cantando. Só atravessar a avenida que tu chegar. E olhava de longe aquele barulho. Quando eu preguei lá a primeira vez, toda a última segunda-feira do culto, quando eu preguei lá a primeira vez, quando eu vi no barraco, além do barraco, eu me lembrei das vezes que ao invés de fazer o que pessoas normais faziam, coisas comuns, eu escolhi ficar com Deus, ler a minha Bíblia. Se você ser comum, se você fizer o que os comuns fazem, você vai ser comum. Segunda coisa que Deus disse para Abraão: Abraão, saia da casa do teu pai, da tua parentela. Com quem você está andando? Aí eu vou falar uma coisa tão desagradável aqui, mas não estou nem aí. O que fizeram com aqueles ditados? Por exemplo, me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. O que fizeram com aquele ditado? Aquele que com pouco se mistura, farelo com. O que fizeram com a Bíblia quando a Bíblia diz assim: que comunhão há entre a luz e as trevas? Sabe o que me incomoda hoje, na igreja de hoje? É que a gente se dá muito bem com o mundo. A gente se dá muito, a gente é feliz aqui. Pessoal, não tem um dia que eu não tenho vontade de ir embora. Um dia eu acordo e não sinto a vontade de ir embora. Agora eu fico vendo assim, as pessoas são tão bensas aqui, mas elas são tão felizes, tão realizadas. E se eu desse uma votação agora, para a gente voltar agora ou depois? Uma vez me perguntaram se um cristão pode ter amigos mundanos. O que eu respondi? Não! Não pode. Eu não estou dizendo que você vai destratar as pessoas. Eu não estou dizendo que você vai ser mal educado. Eu não estou dizendo que você vai ser grosseiro, arrogante, nada disso. Porém, amigo é profundo demais. Eu sei que a palavra amor, bem como amizade, estão banalizadas. Hoje a gente ama todo mundo, conheceu ontem e já está amando hoje. Mas amor e amizade são coisas profundas. Um dos maiores exemplos de amizade na Bíblia é entre Davi e Jonatas. E a Bíblia diz que havia uma ligação de alma entre eles. Amigo é alguém, você partilha ideias, caminhos. Não vai dar certo. Por que você não acredita na amizade de um cristão com um mundano? Porque não vai dar certo. Enquanto ele quer falar do Luan Santana, enquanto ele quer falar do sei lá o que, tu quer falar do Samuel Mariano, do André Valadão, não vai dar certo. Enquanto ele quer falar de beijo de língua, de ficar, você quer falar do poder do Espírito Santo, de língua sangue, não vai dar certo. E eu não aceito esse discurso liberal que eu sei que vai dar. Quantos jovens estavam no meio de nós? Eram fervorosos, buscavam a face de Deus, mas começaram a se associar com pessoas mundanas, se associar demais, se aproximar demais. Hoje eles estão fracos da fé, eles não conseguem mais orar, eles não conseguem mais sentir a presença de Deus, eles não conseguem mais caminhar. Eu acredito que a igreja vive o tempo do fim, e sabe qual é a palavra de Deus para o tempo do fim? É essa: aquele que é sujo, suje-se mais. Mas aquele que é santo, santifique-se mais. Está na hora de você se unir a gente que quer buscar a face de Deus. Está na hora de você deletar algumas pessoas da sua vida. Ele em Belo Horizonte nós temos clamado por avivamento. E toda manhã, todos os dias, às 7 horas da manhã, eu e mais alguns amigos nos reunimos para ler, para orar. E nós temos visto resultados. Eu desafio você a fazer a mesma coisa, a se cercar daqueles que querem buscar a face de Deus. Oh Deus, oh Deus, Deus está te chamando, jovem, para marcar a sua geração. Olha para o mundo, tem algo errado acontecendo lá fora.
Eu vou dizer de novo, tem alguma coisa errada acontecendo lá fora. Satanás tem apelado para a natureza mais baixa do ser humano. Satanás tem levado o homem à lama, porque ele sabe que a sua hora está chegando, que o rei está vindo, que o juiz está chegando, ele tem apelado. E nesses últimos dias Deus está procurando alguém que queira ser inflamado pelo seu poder. Deus está procurando uma menina que queira ser modelo dele. Deus está procurando um jovem que queira buscar a sua face. E alguém diz: eu sou jovem, tenha paciência comigo. Não! John Wesley era um jovem quando foi inflamado pelo Espírito de Deus. Jonathan Edwards era um jovem quando começou a comer a sua Bíblia. Charles Spurgeon era jovem quando o Espírito Santo se moveu e o fez orar. Charles Spurgeon era um jovem quando ouviu a voz de Deus. Billy Graham era um jovem quando foi inflamado por Deus para pregar o Evangelho. O Deus desses homens está aqui essa noite. Ele é aleluia, 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 aleluia. Espírito de Deus, onde houver uma mão levantada, um coração aberto e uma boca te dando glória. Faz o teu poder passar sobre nós agora, filhos. Declara uma chica de abraço. Sempre tem alguém que quer ser inflamado pelo Espírito. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém que deseja ser inflamado pelo Espírito. Aonde está você? Aleluia! Olha pra cá, estou terminando. O Senhor disse: Abraão, vá para a terra que eu vou te mostrar. Sabe o que ele faz? Ele aponta o deserto e diz: Abraão, sai andando que depois eu te conto. Quem é casado aqui? Quem é casado? Cadê os homens casados? Os homens, Marcos. Aí, Marcos. Imagina você chegando em casa. Abraão chega em casa e diz para Sara: amor, ela vai vir. Eu preciso te contar uma coisa. Diga. Aí ele diz: Deus falou comigo. O que ela responde? Qual a pergunta que ela faz? Qual deles? É cultura politeísta, né? Qual deles? Aí ele tem que explicar, tenta colocar no simular. Não, bem, não é um Deus, é o Deus. Ela diz: amor, você esqueceu que seu pai tem uma loja cheia deles, o Juquinho, o Zezinho, o Grego, o Frederico. Qual deles está? Aí tenta explicar, não consegue. Aí ela pergunta: o que ele falou contigo? Aí ele dá aquela engasgada. Imagina você marido, hein? Ele dá aquela engasgada, ele diz assim: pô, ele mandou pegar você, sair andando na direção do deserto, que depois ele promete que me conta. O irmão vai fazer uma vigília no sofá esta noite. Que loucura! Sair andando em direção do deserto. Mas Abraão obedeceu. E assim que ele pisa para fora da Mesopotâmia, ele percebe que tinha algo diferente com ele. O que ele percebeu? Ele percebeu que o poço que ele cavava dava água. Eu vim aqui para te dizer: obedeça a voz de Deus.
mesmo que ela te custe hábitos, gostos, amizades, relacionamentos. Obedeça! Porque oásis sem a vontade de Deus é deserto, mas deserto no centro da vontade de Deus vira parque de diversões. Obedeça! Será que você não consegue escutar o chamado de Deus, o chamado do Espírito Santo? Será que você não consegue ouvir, moça, o Espírito Santo chamando para águas mais profundas? A minha geração, sabe o que enche a boca dela? Sabe o que enche os olhos dela, pastor? Roupa de marca, futebol, carro, casa, bens materiais, boca, corpo. Mas sabe o que enche minha boca d'água? Sabe o que me enche tudo louco? É quando eu leio a Bíblia dizendo assim: e andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. E da baixaria. Sabe qual é a motivação da minha vida? É quando eu vejo a Bíblia dizendo assim: e foi Elias levado ao céu morrendo e moído de fogo. Sabe o que enche meus olhos d'água? É quando eu vejo a Bíblia dizendo assim: e os enfermos eram colocados nas calçadas para que pelo menos a sombra de Pedro passasse e o chocasse. Deus está chamando você para andar na contramão do mundo. Deus está chamando você para entrar no sobrenatural. Eu quero fazer uma oração, mas eu não quero orar por todos. Eu quero orar por alguém que deseja marcar a sua geração. Fique de pé no seu lugar. Todo mundo não, só isso.